Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e no vídeo de hoje eu vou continuar falando sobre a hiperplasia benigna prostática. No vídeo passado, nós falamos sobre as principais manifestações clínicas e as possíveis complicações da doença. Se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar o card aqui do lado e também o link na descrição. Nesse vídeo, eu vou falar sobre alguns exames que nós realizamos ali para o diagnóstico e o diagnóstico diferencial da hiperplasia benigna prostática. Como eu falei no vídeo anterior, essa doença ela tem um diagnóstico definitivo através da biópsia somente, né? Mas na prática clínica nós utilizamos vários exames e vários critérios para conseguir auxiliar o paciente e também disponibilizar o tratamento mais adequado para cada caso. Para você não perder mais nenhum conteúdo no canal, gente, se inscreva agora mesmo. Ative o sininho de notificações, porque aqui toda segunda-feira, às 21 horas, temos vídeos novos no canal para você sempre ficar muito bem informado. E é essencial, gente, na avaliação do paciente com suspeita de hiperplasia benigna prostática, realizar um bom histórico clínico, assim como qualquer outra doença, né? Então, deve ser realizado um histórico clínico abrangente, que deve incluir o uso de um diário miccional, onde é realizado por 3 dias esse acompanhamento. Aqui na tela nós temos um modelo, desse diário, que é bem simples de preencher, então é somente a gente explicar ali como realizar o preenchimento e o próprio paciente ele pode realizar esse preenchimento, tá? No histórico clínico, a gente usa também o Índice Internacional de Sintomas da Próstata e precisamos realizar uma discussão com o paciente sobre a importância ali do teste de PSA. É muito importante que doenças urológicas, prévias, elas sejam documentadas, incluindo cirurgia urológica, infecções do trato urinário, cálculos renais ou vesicais, presença de doença renal e patologia penoescrotal. Também é importante ressaltar que qualquer fator de risco para cirurgia, incluindo diabetes mellitus, imunossupressão, doença cardíaca isquêmica, problemas respiratórios, tabagismos e alguns medicamentos, eles sejam também documentados. A gente precisa verificar se o paciente faz uso de medicamentos com propriedades anticolinérgicas, porque eles podem contribuir para os sintomas do paciente. E além disso, a gente precisa verificar se o paciente faz uso de antihipertensivos. Então, analisar todo o histórico clínico desse paciente. Por quê? O uso de alfa-bloqueador pode causar hipotensão grave nesses pacientes. E ainda falando sobre o histórico clínico, gente, como eu comentei agora há pouco, a gente utiliza o score internacional de sintomas da próstata, para avaliar o histórico clínico, né? Então, antes do score internacional de sintomas da próstata, existia o índice de sintomas da Associação Americana de Urologia, que ele foi desenvolvido para ser ali uma ferramenta padronizada para avaliar o grau de obstrução de saída da bexiga em homens. Foi, e ainda é um score muito utilizado, Esse índice, conforme nós vemos aqui na tela, ele é composto por 7 questões que avaliam o esvaziamento, avalia a frequência, a intermitência, a urgência, a presença de jato fraco e o esforço, ao urinar, sendo cada uma graduada com a pontuação que vai de 0 a 5, A pontuação total, ela varia de 0 a 35. E aí o índice categoriza, o paciente conforme a pontuação que ele tem. Então, se o paciente chegar a uma pontuação igual ou menor que 7, a gente categoriza esse paciente com sintomas leves. Se o paciente ele tem uma pontuação entre 8 e 19, significa que ele tem sintomas moderados. E
pontuação de 20 a 35, o paciente tem sintomas ali grave, né? O Score Internacional de Sintomas da Próstata, ele é uma adaptação desse índice de sintomas da Associação Americana de Urologia, né? Que ali adiciona uma pergunta, né, que avalia a qualidade de vida, né, ou pontuação de incômodos com base na percepção do problema pelo paciente, né? Embora ambos os questionários eles não serem específicos ali para hiperplasia benigna prostática, né, o volume da próstata, taxa de fluxo urinário, volume residual pós-miccional ou obstrução da saída da bexiga, eles foram validados e eles são sensíveis o suficiente para serem usados ali na avaliação tanto de sintomas e também na seleção ali do tratamento, né? Muitos, inclusive, até falam que a pontuação é o principal determinante para que um paciente ele prossiga ou não com o tratamento adicional. Além disso, esse questionário é uma medida objetiva e valiosa para determinar a resposta ao tratamento dos pacientes com a hiperplasia benigna prostática. Tá? Então, é muito importante mesmo. E aí, falando sobre a avaliação, né? Primeiro de tudo, gente, a gente precisa prestar atenção na aparência geral, né? Prestar atenção na aparência geral é extremamente importante, principalmente com foco ali na identificação de pessoas com doenças neurológicas, né? Como, por exemplo, paciente com acidente vascular cerebral anterior, doença de Parkinson, enfim. Ou até mesmo outras comorbidades importantes, né? Como obesidade, osteoartrite grave, diabetes, enfim. Porque tudo isso pode afetar o tratamento ou a investigação da doença. Também é importante que um exame abdominal ele seja realizado. Com qual objetivo? Com o objetivo de identificar aqueles pacientes com retenção urinária acentuada, né? Ou pacientes com massas anormais, cicatrizes cirúrgicas anteriores, enfim. Também é necessário uma avaliação cuidadosa do pênis e do escroto, além do seu conteúdo, exatamente para excluir qualquer outra patologia, né? E o exame digital retal, né? Também conhecido como toque retal aí. Ele é super importante, gente, principalmente para a identificação de anormalidades prostáticas, incluindo a própria hiperplasia benigna prostática, quanto principalmente o carcinoma de próstata clinicamente aparente. Além disso, né, o exame de toque retal ele é importante para avaliar o tamanho, a textura e a sensibilidade da próstata e também avaliar o tônus anal, né? E aí, na presença de qualquer nódulo, ele deve ser imediatamente registrado no prontuário do paciente. É importante que na avaliação, né, seja feita também a avaliação dos sintomas do trato urinário inferior. O objetivo dessa avaliação elas são três. O primeiro é avaliar a possível relação entre o aumento da próstata, sintomas do trato urinário inferior e sinais de obstrução da saída da bexiga. Segundo, quantificar a gravidade dos sintomas e sinais benignos relacionados ao aumento da próstata. E terceiro, descartar a presença de câncer de próstata. E aí a gente faz essa avaliação através de alguns exames. Um deles é a urianálise, né? Também conhecido como simplesmente o exame de urina, né? O exame de urina ele é usado para rastrear a infecção do trato urinário como a causa de sintomas do trato urinário inferior, né? Com o objetivo ali de identificar aqueles com hematura microscópica ou macroscópica, né? E também uma urocultura, né? Que é a cultura de urina, ela pode ser realizada se a análise for suspeita ali de infecção. Também a gente utiliza o exame, né, de volume de urina residual pós-miccional, né? Embora exista um alto grau de variação individual no volume da urina residual pós-miccional, ela ainda pode nos fornecer informações valiosas em relação ao esvaziamento vesical, né? Embora a gente não consiga distinguir entre uma obstrução da saída da bexiga ou uma má função ali do detrusor,
é uma avaliação que pode identificar um problema de esvaziamento da bexiga. Além de poder ser usado na avaliação inicial, ele também pode ser utilizado no monitoramento ali de pacientes que optam pelo tratamento não cirúrgico, né, na hiperplasia benigna prostática. É uma avaliação bem fácil de fazer e bem rápida, né? Ele pode ser feito ali no consultório, pode ser feito no hospital, né? Usando ali equipamento de ultrassom portátil. Um outro exame, né, que a gente utiliza bastante são os exames laboratoriais, né? A maioria das diretrizes elas recomendam a avaliação da creatinina sérica para investigação da hiperplasia benigna prostática, né? Por quê? Uma creatinina sérica elevada é uma indicação para avaliar o trato urinário superior. A gente também pede, né, o exame de PSA sérico, né? O PSA sérico é um exame muito importante, principalmente para nós excluirmos malignidade da próstata. Também a gente solicita, é muito útil na avaliação imagem do trato urinário superior, né? A gente usa na avaliação principalmente a ultrassonografia do trato urinário ou a tomografia computadorizada, né? Além desses exames, em alguns casos também pode ser utilizado a pielografia intravenosa. A gente também pode realizar alguns exames de urodinâmica, né, como por exemplo a taxa de fluxo urinário, né, também conhecido como urofluxometria. A urofluxometria ela é considerada por alguns como a técnica urodinâmica mais útil para a avaliação da uropatia obstrutiva, né? Como o próprio nome já diz, a medição da urofluxometria tem o objetivo de medir o fluxo de urina expelido na micção, né? Esse exame ele pode ser realizado no consultório, ou no laboratório, ou na sala cirúrgica, junto com outros exames urodinâmicos. Um outro exame urodinâmico que utilizamos é o estudo fluxo-pressão. Nesse exame são introduzidos sondas no paciente, onde o objetivo é avaliar a pressão do músculo detrusor durante a micção e comparar com o fluxo urinário, né? Através desse exame é possível identificar obstruções no fluxo urinário. Um outro exame que pode ser útil é a uretrocistoscopia, né? A realização desse exame vai depender muito do histórico do paciente. Então, a gente usa esse exame principalmente naqueles pacientes com histórico de hematúria, tanto microscópica quanto macroscópica, histórico ou suspeita de estenoses uretrais, histórico de cirurgia do trato urinário inferior, ou quando a gente precisa excluir tumores ou cálculos na bexiga. Também os cirurgiões eles podem usar esse exame para planejar os tratamentos cirúrgicos ou os tratamentos invasivos, né? E a gente utiliza um exame que pode ser muito útil, é o ultrassom transretal, né? Muitas vezes nós usamos esse exame junto com a biópsia da próstata quando existe suspeita de carcinoma, né? É um exame que também é muito útil para avaliar o tamanho de uma próstata aumentada, com o objetivo de optarmos pelo melhor modo de tratamento, como, por exemplo, o uso de uma abordagem cirúrgica aberta ou endoscópica. E com isso nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando também vocês que temos outros vídeos disponíveis no canal, que estão organizados em playlist, para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que na medida do possível eu estarei respondendo. Então até semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.